Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal! Bora conferir comigo as principais notícias do nosso cabuloso! Meu povo, e Cruzeiro segue de olho. Vélez contrata substituto de Valentim Gomes, dado como vendido. E Cruzeiro contrata meio atacante do São Paulo. E falando em São Paulo, pessoal, setorista do time fala sobre estreia de Dineno após deixar o Cruzeiro. E tem também declaração de Leonardo Jardim sobre o nosso elenco. Então bora lá ficar comigo até o final do vídeo e conferir todas as notícias do nosso Cruzeirão. Mas antes, é claro, aquele pedido sempre importante, pessoal. Se você, meu amigo, minha amiga, ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreva, deixe o seu like, seu comentário e, é claro, participe conosco aqui das nossas resenhas. E o assunto da vez é o zagueiro Valentim Gomes. O Vélez Sarsfields da Argentina acertou nesta sexta-feira a contratação do seu substituto. Valentim Gomes, que é dado como vendido nas últimas semanas pelo técnico Guilherme Barros. A imprensa argentina tem tratado como certa a contratação de Lisandro Magalhães, ex-Puma do México, Boca Juniors da Argentina e Ajax da Holanda. A saída de Valentim Gomes é vista como uma certeza no Vélez e a busca por uma reposição já havia sido adiantada aí pelo técnico. Depois do empate com o Peñarol, o comandante afirmou que o clube argentino buscaria no mercado substitutos para Christian Ordonez, Montoro, acertado aí com o Botafogo, e Valentim Gomes. Olha o que ele disse aí na entrevista, abre aspas. Sobre Ordonez, Montoro e Valentim, é muito possível. Não está confirmado, mas acreditamos que ocorrerá essa situação de saída do clube. Que o Vélez os venda. Vamos trabalhar na reposição de jogadores que sabemos que podemos contratá-los. Fecha aspas, disse o técnico depois do empate pela Copa Libertadores. Pessoal, Valentim Gomes, que voltou à pauta do Cruzeiro nas últimas semanas. Pessoal, segundo as informações aí, das notícias esportivas da mídia, é que o Cruzeiro tem intenção de tentar ao menos o empréstimo do jogador. Um modelo diferente do oferecido no início do ano, quando o Cruzeiro se disponibilizou a pagar à vista pela contratação do jovem zagueiro de 21 anos. E apesar da intenção do Cruzeiro, o Vélez tem outros planos para Valentim, Segundo aí a apuração das notícias esportivas, é que os argentinos só se interessam pela venda em definitivo do jogador. E para abrir negociações, a diretoria aí está disposta a escutar propostas de pelo menos 8 milhões de euros, algo na casa aí dos 50,4 milhões de reais na cotação atual. Pessoal, sobre o imbróglio da negociação do início do ano em relação a Valentim, a versão que se tem do Cruzeiro, o Cruzeiro que negociou com o Vélez argentino na época a contratação de Valentim em janeiro deste ano. Porém, por diversas exigências inesperadas feitas pela diretoria argentina e até atrasos em resposta sobre a oferta do Cruzeiro, a diretoria se irritou e desistiu do negócio. E tem também a versão do Vélez, que em fevereiro o Vélez deu a sua versão do caso. Segundo os argentinos, em primeiro momento, o Cruzeiro se propôs a pagar os 10 milhões de dólares, que era na casa aí, dos 57 milhões de reais, em um prazo de 2 anos. Os argentinos optaram por recusar a oferta ao entenderem que o Cruzeiro não tinha garantias para efetuar o pagamento. Pessoal. E com a recusa em um primeiro momento, o Cruzeiro se dispôs a pagar 8 milhões e meio de dólares à vista, que é o equivalente a 49 milhões de reais. E segundo o clube argentino, a proposta foi aceita, mas a diretoria do Cruzeiro decidiu se retirar das negociações. Na nota, o Vélez não explica o motivo aí da desistência do Cruzeiro. Lembrando, pessoal,
que tanto a diretoria do Cruzeiro como o próprio Leonardo Jardim já especulou aí que o Cruzeiro vai trazer pelo menos de 3 a 4 jogadores nessa janela de transferência. Que seria aí, no caso, um zagueiro, né, um lateral esquerdo, um meio-campo e um jogador de extremidades. E será que esse zagueiro seria Valentim Gomes? Aproveite, pessoal, e deixe aí nos comentários. Você acha que o Cruzeiro vai tentar mesmo trazer Valentim Gomes? Será que ele chega mesmo na toca da raposa? Deixe aí nos comentários para que eu possa saber a sua opinião. Em falar em contratação, pessoal, o Cruzeiro contratou o meio atacante formado na base do São Paulo. Pessoal, o Cruzeiro anunciou a contratação do meio atacante Kaique Ribeiro, ex-São Paulo, para a equipe sub-17 com contrato de empréstimo pelo período de 6 meses com opção de compra. O jogador de 17 anos, nascido no dia 26 de março de 2008 em São Bernardo do Campo, jogou por 5 anos na categoria de base do São Paulo e se despediu do clube em janeiro do ano passado. Antes de ser anunciado pelo Cruzeiro, estava no Porto Vitória do Espírito Santo, onde chegou a atuar pela equipe profissional. Em 2025, disputou 15 jogos, somando a base e o time principal, com 958 minutos em campo e 4 gols marcados, todos eles pelo Capixaba Sub-20. Pessoal, Cruzeiro também fazendo aí, né, movimentações pela base com contratação do jogador do São Paulo. E falar no time paulista, né, e falar em São Paulo, não poderíamos falar de Dineno, né, que saiu do Cruzeiro rumo aí ao time paulista. E o setorista do São Paulo falou aí sobre a estreia de Dineno jogando pelo São Paulo aí no Brasileirão. E após deixar o Cruzeiro, o atacante Dineno fez sua estreia pelo São Paulo e já começou a render avaliações. Em conversa aí nas mídias sociais, o setorista Fábio Dias, da Nação Tricolor, destacou pontos positivos e desafios que o argentino deve enfrentar no novo clube, especialmente diante do momento conturbado vivido pelo São Paulo. Olha o que disse aí Fábio, abre aspas, foram apenas 45 minutos e a análise pode estar um pouco distorcida pelo péssimo momento vivido pelo São Paulo. Mas a primeira impressão sobre o Dineno é positiva, fecha aspas, avaliou o jornalista, que elogiou também a característica combativa do centroavante e lembrou do seu histórico recente, né? Ele falou que ele é um camisa 9 de característica de muita disputa com os zagueiros e que gosta do jogo aéreo, né? E dos 8 gols marcados no Cruzeiro, 6 foram de cabeça. Ele também destacou que o estilo de jogo de Dineno é diferente de André Silva e Rian Francisco, atacantes mais móveis do elenco São Paulino. E apesar de ainda não ter finalizado a gol na estreia, Dineno deixou uma boa impressão, né? O jornalista falou que mostrou que pode ser um bom substituto de Caleri, né? Lembrando que Caleri só volta em 2026 e que Dineno vai ajudar muito. E pelo pouco que ele viu da arquibancada, vai precisar ser abastecido, porque não tem tanto refino técnico, né? Relatou aí o setorista do São Paulo, né? Em relação à estreia do Dineno, né? Que deixou o Cruzeiro rumo a São Paulo, com grande parte das torcidas, né, da nossa torcida, insatisfeita com essa decisão do Cruzeiro. Lembrando que no próprio jogo contra o Vitória, onde o Cruzeiro empatou em 0-0, diante daquele temporal, campo todo alagado, Dineno fez falta ali, viu? Porque as bolas estavam sendo chuveiradas na área e Dineno cairia bem aí, específico para aquele jogo. Pessoal, Leonardo Jardim, que tem feito as reformulações no Cruzeiro, e é claro, não poderíamos deixar de destacar aqui, né, a declaração do nosso mister, né, do Leonardo Jardim, em relação ao elenco do Cruzeiro. Ele que comentou nesta sexta-feira sobre o momento do Cruzeiro antes da pausa aí no calendário devido à Copa do Mundo de Clubes. Após o empate contra o Vitória, que manteve o Cruzeiro na vice-liderança do Brasileirão, o treinador elogiou o desempenho dos jogadores e destacou o comprometimento do elenco. O treinador elogiou o desempenho dos jogadores e destacou aí muito o desempenho do time. Olha o que ele disse, abre aspas. Com certeza que eles surpreenderam muita gente, calaram muita gente, mas não tem nada feito.
né? Fecha aspas, declarou o Jardim, destacando aí, né? Reforçando o esforço e a entrega do elenco do Cruzeiro. Ele reforçou que a colocação atual na tabela reflete a seriedade do trabalho desenvolvido aí internamente. Além, é claro, da dedicação diária dos atletas nos treinos e nas partidas. Pessoal, ainda que tenha reconhecido a solidez da base do elenco atual, Jardim não descartou a possibilidade de reforços durante aí a janela de transferências do meio do ano. O Cruzeiro que volta ao campo, pessoal, na quarta-feira, dia 3 de julho, quando enfrentará o Defensa e Justiça pelo Vitória Cup, né? A partida está marcada para as 8 horas da noite no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo. E, por fim de tudo aí, na entrevista de Leonardo Jardim, ele demonstrou satisfação com o que vai construindo até aqui, mas reforçou que o foco precisa ser mantido e que o Cruzeiro vai voltar aí das férias com a mesma ambição que teve até o momento, sempre respeitando o trabalho ao máximo. Pessoal, bastidores quentes aí do nosso cabuloso, o time que tá de férias, jogadores descansando. Leonardo Jardim também vai tirar um tempinho para descansar, de olho, é claro, no mercado da bola. E qualquer coisinha aí, ele tá sempre ao vivo, sempre online com a gestão do Cruzeiro para descobrir, para apurar quem vão ser aí os principais jogadores que o Cruzeiro vai contratar nessa próxima janela de transferência. Então é isso, pessoal, ficamos com mais um vídeo por aqui e aproveita e peça encarecidamente, meu amigo, minha amiga, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreve aí, deixa o seu like, seu comentário e participe conosco aqui das nossas resenhas. E espero ver você no próximo vídeo, viu? Um grande abraço, tchau, tchau!